Porcentagem. Provavelmente, você já se deparou com a expressão porcento em seu dia a dia. Essa expressão pode estar nas notícias veiculadas em jornais, TV, internet, em ofertas comerciais e nos bate-papos diários com a família ou com os amigos. Vamos ver um exemplo abaixo. Grande liquidação. 40% de desconto no valor de todos os artigos. Isso significa que a cada R$100 gastos nessa loja, há um desconto de R$40. Aprender porcentagem e os cálculos relacionados a elas nos ajuda a entender e utilizar melhor essas informações. O símbolo porcento se identifica com centésimos. Porcentagens são frações com denominador 100. O símbolo porcento, ele vem de por 100. Já vimos que toda fração com denominador 100 representa uma porcentagem. Por esse motivo, toda porcentagem tem uma representação na forma decimal. Relacionando a expressão porcento com as frações de denominador 100 e as respectivas formas decimais, temos, por exemplo, 80% está na forma de taxa percentual. Eu posso transformar na forma de uma fração percentual, ou seja, uma fração com denominador 100. 80%, esse porcento vem de por 100. Então, 80% é o mesmo que a fração 80 centésimos. A fração 80 centésimos pode ser representada na forma decimal. Para transformar uma fração em um número decimal, vamos pegar o numerador e dividir pelo denominador. Essa divisão pode ser feita da forma tradicional ou pela regrinha. Como que é a regrinha? Vamos repetir o numerador da fração, que é 80, e vamos observar quantos zeros tem no denominador. Temos 2 zeros, então eu vou colocar esse número decimal com 2 casas decimais. Então, 1, 2. Completo aqui com 1 zero. Então, se o denominador for 100, 2 zeros, o número decimal vai ter 2 casas decimais. Lembrando que essa regrinha só é feita quando o denominador é uma potência de base 10, ou é 10, ou é 100, ou é 1000. Por isso que na divisão por 100 podemos fazer ela, tá? Segundo exemplo, 40%. 40% vamos representar na forma percentual. 40 centésimo. Porcento vem de por 100. Agora, a fração 40 centésimos vamos transformar na forma decimal. Da mesma forma, ou vamos fazer a divisão tradicional, ou vamos fazer pela regrinha. Pela regrinha, eu repito o numerador e no denominador vou observar quantos zeros tem. Temos 2, então vou deixar esse número decimal com 2 casas decimais. Uma seria aqui, 2 aqui. Completo com 1 zero. Então, 40 centésimos na forma decimal, 40 centésimos na forma fracionária. 3%. Vamos representar a taxa percentual 3% na forma de uma fração percentual. 3% é o mesmo que a fração 3 centésimos. Agora eu vou transformar essa fração percentual, essa fração, em um número na forma decimal. Da mesma forma, ou vamos efetuar a divisão tradicional, 3 dividido por 100, ou vamos fazer através da regrinha. Eu vou repetir o numerador 3 e vou observar quantos zeros tem no denominador. Tem 2. Então, esse número decimal tem que ter 2 casas decimais. Como não tem algarismo suficiente, eu vou completar com 0. 1 zero, 1 vírgula. 2 casas decimais. E completo com outro 0 na frente. Cálculo de porcentagens. Vamos ver alguns exemplos envolvendo porcentagem. Primeiro exemplo. Uma empresa tem 250 funcionários. Desse total, 62% tem mais de 30 anos. Quantos funcionários dessa empresa têm mais de 30 anos? Então, vamos calcular 62% de 250 funcionários. Porque 62% dos funcionários têm mais de 30 anos. Como vamos resolver isso? Primeiro, vamos transformar 62% em uma fração e depois em um número decimal. Então, 62% é o mesmo que a fração 62
centésimos. Por cento vem por 100. Transformando em um número decimal, eu vou pegar o numerador, vou repetir, né, o numerador, vou contar quantos zeros tem no denominador, 2. Então, vou deixar o número decimal com duas casas decimais, 1, 2, e completo com 0 na frente, 2 zeros, duas casas decimais. Então, calcular 62% de 250, eu posso fazer de duas formas. A primeira é multiplicar a fração 62 centésimos por 250. Como que eu multiplico um número por uma fração? Vai ser numerador vezes numerador, porque se o 250 não aparece no denominador, porque o denominador aqui é 1. Então, numerador vezes numerador. 62 vezes 250 vai dar 15.500. Denominador por denominador. 100 vezes 1 vai dar 100. 15.500 dividido por 100... podemos aplicar aqui a técnica do cancelamento. Se eu tenho 2 zeros no numerador e 2 no denominador, podemos cancelar. Então, é o mesmo que dividir 155 por 1. 155 dividido por 1, 155. Então, quantos funcionários dessa empresa têm mais de 30 anos? 155 funcionários. Essa é uma forma de resolver. Tem uma outra forma de resolver. A outra forma é multiplicar o número decimal por 250. O número decimal que representa 62%. Na primeira forma, multipliquei a fração, que representa 62%, por 250. Agora eu vou multiplicar o número decimal. Então, vamos multiplicar 250 vezes 62 centésimos. Na hora de multiplicar, vamos multiplicar normalmente, como se não tivesse essa vírgula. Vamos lá, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Põe o 0, vai 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1 que subiu, 5. Pulo uma casa, multiplico pelo 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Põe o 0, sobe 3. 6 vezes 2, 12. Com mais 3, 15. Como aqui é 0, se eu for multiplicar, né, vai dar tudo 0, né? Não é necessário colocar, mas se quiser não tem problema. Pula duas casas e multiplica pelo 0. 0, 0, 0. Somando 0, 0, 5, 5, 1. Agora vamos colocar a vírgula. No primeiro fator não tem nenhuma casa decimal. No segundo eu tenho duas, então eu vou contar uma, duas. Duas casas decimais, ou seja, duas casas após a vírgula. Então eu vou lá no resultado e vou contar da direita para a esquerda duas casas. Uma, duas. Deu o mesmo resultado. Então, quantos funcionários dessa empresa têm mais de 30 anos? 155 funcionários dessa empresa têm mais de 30 anos. Exemplo 2. Na compra à vista de um videogame, o vendedor oferece 15% de desconto. Se o valor desse videogame é de R$ 900, quanto uma pessoa pagará caso opte por fazer a compra à vista? Então, o primeiro passo é calcular o valor do desconto, que é 15% do valor do videogame, que é R$ 900. Então, vamos calcular 15% de 900. 15% eu posso representar na forma de uma fração, que é a fração 15 centésimo, que por cento vem de por 100. E posso transformar essa fração na forma de um número decimal. Posso fazer através da divisão, né, normal, ou através da regrinha. A regrinha é o seguinte, eu vou repetir o número que está no numerador da fração e vou olhar no denominador quantos zeros tem. Eu tenho 2 zeros. Então, o número decimal vai ter duas casas decimais. Uma, duas.
completo com um zero na frente. Então, temos 15% é igual a 15 centésimo, a fração 15 centésimo, que é igual ao número decimal 15 centésimo. Essa regrinha para transformar fração em número decimal só vale quando o denominador é uma potência de base 10, ou é 10, ou é 100, ou é 1000, tá? Ou seja, só vale quando na divisão o divisor é uma potência de base 10. Agora, vamos calcular quanto que é 15% de 900. Temos duas maneiras. A primeira é multiplicar 15 centésimos na forma fracionária por 900. Então, 15 centésimos vezes 900. Se não aparece o denominador, é porque o denominador do 900 é 1. Então, como que eu multiplico duas frações? Numerador vezes numerador. 15 vezes 900 vai dar 13.500. 100 vezes 1, ou seja, denominador vezes denominador, 100 vezes 1, vai dar 100. Agora, vamos efetuar a divisão. Como eu tenho zero no denominador e no numerador, podemos cancelar esse zero, ficando 135 dividido por 1, que vai dar 135. Esse é o desconto. Porém, tem uma outra forma de descobrir quanto que é 15% de 900. É multiplicar 900 pela representação decimal de 15%. Então, vou pegar o 900 vezes 15 centésimo, que é a representação, né, decimal de 15%. Agora, vamos multiplicar. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Pulo uma casa, multiplico por 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 9, 9. Pulo agora duas casas e multiplico pelo 0. Porém, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 9, 0. Agora, vamos somar. 0, 0, 5, 4 mais 9, 13. Vai 1, né? 1 mais 0, 1. No primeiro fator tem nenhuma casa decimal. No segundo eu tenho duas. Então vou lá no resultado e vou contar duas casas decimais. Encontrei o mesmo valor, que é o valor do desconto. Então, se o produto custava R$ 900 e teve um desconto de 135, porque 15% de 900 é 135, que é o valor do desconto. Então, quanto eu vou pagar pelo produto caso eu opte por fazer a compra à vista? Quanto a pessoa vai pagar, né? Então, vamos subtrair o valor do videogame menos o desconto à vista, que é de 15%, que é 135. 0 menos 5 não é possível. Vou pegar emprestado nas dezenas, só que eu tenho 0. Então, vou pegar na ordem da centena. Eu tenho 9. Se eu pegar uma, vai ficar valendo de 8, que transformei em 10 dezenas. Agora, 10, eu posso pegar uma e transformar em unidades. Se eu pegar uma, fico com 9 e transformo em 10 unidades. Agora, vamos subtrair. 10 menos 5, 5. 9 menos 3, 6. 8 menos 1, 7. Então, se o valor desse videogame é R$ 900, quanto uma pessoa pagará caso opte por fazer a compra à vista? Essa pessoa pagará pelo videogame R$ 765, caso opte por fazer a compra à vista. Exemplo 3. O preço de um celular é de R$ 650. Qual será o preço do celular caso ele sofra um reajuste, ou seja, um acréscimo de 8%? Então, vamos calcular primeiro o acréscimo, o reajuste, né, que é 8% do valor do celular, 8% de 650. 8% eu posso representar na forma de uma fração, que é 8 centésimos, que por cento vem de por 100. E 8 centésimos eu posso representar essa fração, 8 centésimos, na forma de um número decimal. Como? Vou pegar o 8 e vou dividir pelo 100. Posso fazer efetuando a divisão normalmente ou pela regrinha. Pela regrinha é o seguinte: eu vou repetir o numerador da fração, que é 8, e vou olhar no denominador quantos zeros eu tenho. Eu tenho 2.
o número decimal vai ter que ter duas casas decimais. Então, eu vou completar com um zero e colocar uma vírgula. E logo após, outro zero. Então, 8 centésimos na forma fracionária e na forma decimal. Então, vamos calcular agora o valor do acréscimo. Posso calcular de duas formas. A primeira é multiplicar 8 centésimos por 650, que é a representação fracionária de 8%, né? Vamos ver quanto que vai dar. Se não aparece o denominador, porque o denominador é 1. Para multiplicar duas frações, é numerador vezes numerador e denominador vezes o denominador. Ou seja, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 8 vezes 650 dá 5.200. 100 vezes 1 vai dar 100. Agora, eu vou dividir 5.200 por 100. Como eu tenho zero no numerador e no denominador, podemos cancelar esse zero. Ficou 52 dividido por 1, que vai dar 52. Então, o acréscimo que o celular teve foi de R$52. Podemos calcular de outra forma. Ao invés de multiplicar a fração por 650, podemos multiplicar o número decimal por 650. Então, ficaria 650 vezes 8 centésimos. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Põe o 0, vai 4. 8 vezes 6 vai dar 48. 48 mais 4 vai dar 52. Como os dois últimos algarismos aqui são 0, eu posso parar a conta por aqui, não tem problema. Mas se você continuar multiplicando por 0, vai dar o mesmo resultado. Agora vamos observar quantas casas decimais tem o primeiro fator. O primeiro tem nenhuma. Já o segundo fator tem duas casas decimais. Então, eu vou colocar o resultado com duas casas decimais. Uma seria aqui, a outra aqui. Então, deu 52 também. Então, vamos descobrir o preço do celular após esse acréscimo. O celular lhe custava R$650. Ele teve um acréscimo de 52. Então, ele passou a custar 10. 5 mais 5, 10 vai 1. 1 mais 6, 7. Então, ele passou a custar R$702. Então, a resposta vai ser o seguinte. O preço do celular após o reajuste é de R$702.